Idosa morre após ser atropelada em Vitória. Ela atravessou na faixa de pedestres, mas o sinal estava aberto para os carros. Quase 40 mil indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito em apenas um mês no país. Para receber o seguro, basta comprovar que sofreu o acidente. A falta de medicação para o tratamento de câncer no Hospital Infantil de Vitória. Termina hoje o prazo determinado pela Justiça para que o medicamento esteja disponível na unidade. Flagrante de assalto em mercearia na Serra. Moradores e comerciantes do bairro estão assustados com a insegurança. Famílias capixabas no vermelho. O número de endividados em Vitória é o maior da região sudeste. Um mutirão para renegociar dívidas começa na semana que vem. E no quadro Nutridicas, a Gabi vai ensinar a montar uma salada saborosa e também muito nutritiva. É no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. É um minutinho só. Olá, boa tarde. Acidente grave em Vitória. Uma idosa morreu após ser atropelada por um caminhão. Ela atravessou a pista com sinal aberto para os carros. A idosa de 69 anos foi atropelada na faixa de pedestres e arremessada a alguns metros. Ela atravessava a Avenida Beira-Mar quando um caminhão a atropelou. O SAMU foi chamado, mas a idosa não resistiu. Cidalgia Détima morava no bairro Vista Mar, em Cariacica, e havia acabado de descer no ponto de ônibus em Vitória. Segundo testemunhas, ela se preocupou em seguir até a faixa de pedestres, mas não observou o semáforo, que estava aberto para os veículos. Uma pessoa chegou a tentar avisá-la, mas ela não ouviu. Um ônibus parado no ponto ainda tirou a visibilidade da avenida. O caminhoneiro, que seguia de Guarapari para a Serra, tentou frear, mas não conseguiu. Foi surpreendido pela idosa na pista. Uma pena, né? A idosa morava sozinha e não tinha filhos. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que a gente pensa. No mês passado, quase 40 mil pessoas receberam indenizações após acidentes de trânsito em todo o país. O sinal estava fechado para os carros e a Sofia de mãos dadas com a mãe. As duas atravessavam em cima da faixa de pedestres quando foram surpreendidas. O motociclista avançou o semáforo e atropelou a Sofia. O carro parou para eu atravessar. Quando eu atravessei, a moto não respeitou, atravessou e me bateu. O Carlos também é vítima do trânsito. 30 anos depois de sofrer um acidente, ele ainda carrega as marcas daquele dia. O empresário pilotava uma moto quando foi fechado por um motorista que ultrapassou um carro bem na frente dele. Eu passei por 4 cirurgias. Foram 2 anos para poder voltar a uma atividade normal, de poder fazer um exercício de novo. E isso ficou um trauma na minha cabeça, que eu entendi que a motocicleta era muito mais perigoso do que eu imaginava. O trânsito não para de fazer vítimas. É o que revela um levantamento feito pela empresa responsável pela administração do seguro DPVAT em todo o país. Em agosto, foram pagas quase 40 mil indenizações por morte, invalidez permanente e despesas médicas e hospitalares. Esse número é quase 10% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Agora, analisando só as indenizações por morte, as estatísticas são ainda mais preocupantes. O crescimento foi de 40% se comparado a agosto de 2016. Só esse ano, aqui no estado, 2 acidentes graves em trechos diferentes da BR-101 tiraram a vida de 34 pessoas. O coordenador do Sindicato dos Corretores de Seguros do Espírito Santo explica que para receber o DPVAT não há burocracia. É muito fácil de receber, a documentação é muito fácil de adquirir e aqui no sindicato a gente faz toda a análise, explica o local que a pessoa deve procurar para poder providenciar esse documento e não vai gastar nada com isso. DPVAT significa seguro de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre. Para dar entrada, é preciso reunir toda a documentação necessária, que é específica para cada caso. No caso de morte, a pessoa tem que apresentar a documentação que comprova que ele é o beneficiário, né?
e juntar a certidão de óbito, boletim de ocorrência, documentos da vítima e dos beneficiários. No caso de uma invalidez, o laudo médico que confirme a existência de sequela permanente, aí junta também a ocorrência policial, documentos pessoais da vítima, e na despesa médica a comprovação dos gastos, notas e recibos dessas despesas, para ter direito ao ressarcimento dos valores. Ser mais humano no trânsito é o lema de uma campanha feita por esse grupo de estudantes. Eles saíram às ruas para distribuir panfletos e falar sobre respeito às leis e ao próximo. Justamente de pequeno que a gente começa a cultivar certos valores, então muito bom mesmo. Para reduzir o número de acidentes e mortes, o caminho é a educação. Seja em casa, seja na escola, a semente deve ser plantada ainda na infância. Nós trouxemos esse projeto para a rua para eles poderem vivenciar a questão de estar presente no trânsito. Eles ainda não têm idade para dirigir, mas de estar conscientizando os motoristas de que nós precisamos de um trânsito mais humano. A gente está semeando para colher lá na frente um trânsito melhor, com qualidade e principalmente uma educação no trânsito com eficiência e com bastante amor e carinho ao cidadão. Se a gente não respeitar as leis de trânsito, a gente pode sofrer graves consequências. E o alerta é sempre importante. O Sindicato dos Corretores de Seguros fica na Avenida Leitão da Silva, no bairro Gurijica, em Vitória. O telefone é o 2125-6671. Dezesseis famílias aguardam uma medicação para tratamento de câncer no Hospital Infantil de Vitória. Um drama que se arrasta há vários meses. Brincar no computador e ir à escola são atividades que a Ana Luísa retomou recentemente, após o tratamento contra um câncer nos rins. Como se não bastasse a luta contra a doença, a menina e a mãe dela, Luísa Guidoni, tiveram que enfrentar também outra dificuldade. Nunca esperava, que eu pudesse lidar exatamente com a falta do remédio mais importante para o tratamento do tumor da minha filha. A primeira vez que faltou a medicação foi em janeiro. E no mês de junho, mais uma vez, não tinha remédio. O Hospital Infantil de Vitória, onde Ana Luísa fez o tratamento, conseguiu essa medicação com outros hospitais. Até que em julho, Luísa recebeu a notícia ruim mais uma vez. Sem saber o que fazer nessa situação, a mãe procurou ajuda na Defensoria Pública. Foi aí que a gente conseguiu passar todo esse problema para a sociedade e para chegar até o Ministério e ver a situação como é que está do hospital. Porque nós não temos remédio lá. As crianças continuam sem tratamento praticamente. A Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça Federal. No mês de agosto saiu a decisão de que em 5 dias o medicamento deveria estar disponível. O prazo passou e famílias continuavam sem o remédio nos hospitais. No dia 30 de agosto, o juiz federal concedeu a tutela antecipada requerida, determinando que em 5 dias fosse restabelecido o remédio no Hospital Infantil de Vitória. Só que essa decisão, pelo que nós percebemos, não foi cumprida. Depois da decisão concedida, diversas famílias procuraram a Defensoria Pública informando a ausência do medicamento no hospital. O hospital nos respondeu que houve uma remessa ao hospital, só que em percentual bem inferior ao mínimo necessário. Uma remessa chegou a ser recebida pelo Hospital Infantil de Vitória, mas só chegaram 272 doses das 552 pedidas, ou seja, menos da metade do necessário. Então, a Defensoria acionou a Justiça novamente. No dia 21 de setembro, foi proferida nova decisão, determinando que em 5 dias a União, através de sua Advocacia Geral da União, cumpra a determinação de restabelecer o fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária de R$1.000 e, caso não haja cumprimento, vai ser determinado ainda outras medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas e a responsabilização civil, penal e administrativa do gestor omisso. O novo prazo começou a contar no dia 25 deste mês, então a data limite para o fornecimento é este sábado, dia 30. A Ana Luísa escapou dessa demora porque a mãe dela fez um esforço e conseguiu comprar as doses do medicamento que faltavam, e não foi fácil. Cada uma gira em torno de R$1.000. E mesmo esta menina tendo completado o tratamento, a Luísa só vai se sentir 100% bem quando as outras famílias de 16 crianças que ainda esperam o remédio aqui no estado
receberem o que é de direito. Para a gente, a felicidade realmente vai estar garantida quando eu souber que chegou essas drogas para as outras crianças. A chance de cura é mais de 80%. Então, assim, perder uma vida por falta do remédio, não tem nada, não tem explicação para isso. É verdade, não se pode brincar com coisa séria, né? Vamos então à resposta. A Secretaria Estadual de Saúde diz que o medicamento é fornecido pelo Ministério da Saúde, que pediu 500 frascos, mas só recebeu 200. Já o Ministério da Saúde alegou que a responsabilidade de comprar o remédio é dos hospitais. O órgão centralizou as compras em 2015 por causa do risco de faltar o medicamento, já que a única empresa que tem registro válido no Brasil parou de fazer a importação. Bom, a expectativa é de que tudo seja normalizado agora em outubro. O Ministério da Saúde também disse que vai recorrer da decisão judicial. O número de famílias com as contas no vermelho em Vitória é o mais alto da região sudeste. Os mutirões de renegociação podem ajudar quem está com as contas atrasadas a se livrar das dívidas. Seu Cícero tem alguns apartamentos e mexe com aluguel, o que junto com a aposentadoria ajuda e muito na renda da família. Mas só que meses atrás, um dos inquilinos dele deixou uma dívida grande na conta de energia, mais de R$600, que acabaram sobrando para seu Cícero pagar. Não explicou nada. Quando resolveu sair, jogou a chave fora aí, saiu, foi embora. Nem a mudança direito quase ele tirou, largou quase tudo lá dentro de casa e foi embora. Daí ele foi até um mutirão de negociação de dívidas. Só assim que conseguiu ver uma luz no fim do túnel, né? Dividiu em 25 parcelas de R$24,30. O dia que eu recebo, eu vou lá e pago. Pois é, e as dívidas estão atingindo diretamente a vida do cidadão capixaba. Uma pesquisa da FEComércio de São Paulo revelou que Vitória foi a única capital da região sudeste que registrou taxa de endividamento acima da média do país. Enquanto a média nacional é de 57%, a de Vitória chegou a 68%. Para o diretor da FEComércio do Espírito Santo, esse é mais do que um sinal de alerta. E o mais impressionante é que ele é mais alto do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro com grandes dificuldades financeiras, né? Principalmente a capital. Mas isso mostra de que a alta taxa tributária e o alto desemprego faz que isso aconteça, né? Que quando você paga muito imposto, principalmente imposto federal, ele vai e não volta, né? Uma maneira de aliviar as dívidas é participar do mutirão do Procon estadual, que vai começar a partir da próxima segunda-feira. São 1.200 senhas por dia, totalizando mais de 7.000 senhas ao longo da semana. O compromisso que é acertado pelas empresas com o Procon é de que o maior desconto possível, inclusive o maior desconto que as agências mesmo forneceriam, seja dado nos mutirões. Mas isso não implica em perdão de dívida, não pense em perdão de dívida. São bons descontos, sim, principalmente se a sua dívida é uma dívida antiga, uma dívida que está perto do período de prescrição, uma dívida de 2, 3, 4 anos. A melhor forma de diminuir o endividamento é as pessoas se conscientizarem de que só podem comprar aquilo que está dentro do orçamento, né? E por um outro lado também, o que é mais importante é a geração de emprego. O cidadão, quando ele está empregado, ele honra os compromissos com mais capacidade, com mais velocidade, né? E o controle financeiro é importantíssimo, né? Anote aí, o atendimento vai ser feito no ginásio Jaime Navarro, em Bento Ferreira, Vitória. O ginásio fica atrás da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, os moradores evitam sair com objetos de valor. É o medo da insegurança. Uma mercearia foi assaltada no bairro. A ação é muito rápida. Os 4 homens invadem a mercearia e fazem um arrastão no local. Levam de tudo um pouco. Um vizinho viu a movimentação e começou a filmar o assalto. Na imagem, os bandidos colocam os produtos dentro das sacolas e fogem. O gerente do local não tem reação ao presenciar o assalto no próprio local de trabalho. Ele ficou só observando. Eles pediram dar a sacola aí para botar a mercadoria. Ele falou, não, pega lá.
Eu acho que é um caso para as autoridades tomarem providência, né? Porque senão assim o povo fica tudo amedrontado, não pode nem trabalhar sossegado, né? Tudo aconteceu por volta das 8 horas da noite. O gerente estava prestes a fechar as portas. Depois que os criminosos roubaram garrafas de vodka, sandálias de dedo e até comida, eles fugiram a pé. O dono do comércio ligou para a polícia e meia hora depois os criminosos foram presos. Só que os moradores contaram que no dia seguinte viram um deles passeando aqui pelo bairro. Vai preso, fica pouco tempo, não paga o que deve, né? Assaltos na região de Parque Residencial Laranjeiras é rotina. Os moradores estão assustados, caminham nas ruas às vezes até sem brincos, pulseiras e alianças. Aqui tá roubando é demais. Roubando é muito aqui, viu? Parado não pode ficar, né? Pagar aluguel, pagar contas direto. Tem gente que trabalha, tem que trabalhar, né? Senão não come. Pois é, a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento na região. E um adolescente foi assassinado na noite de ontem na Serra. Os familiares disseram que ele estava indo para a igreja quando foi baleado. O corpo de Thales da Silveira, de 17 anos, ficou caído na calçada desta farmácia. Na hora do crime, a rua estava movimentada. Moradores de Feu Rosa contaram que ouviram uma discussão e em seguida vários tiros. Ninguém viu quem foi o autor dos disparos. Na cabeça do adolescente, a polícia encontrou 6 perfurações. O pai do menino estava no local, contou que o filho estava indo para a igreja de bicicleta quando o crime aconteceu. A morte de Thales será investigada pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. E agora nós vamos mudar completamente de assunto. 15 escolas novas serão construídas pelo Estado até o ano que vem. O anúncio foi feito pelo governo. A Secretaria Estadual de Educação apresentou novos projetos para ampliar o número de unidades da Escola Viva. Cariacica, por exemplo, vai receber mais 3 unidades. Vila Velha, Serra e Vitória receberão 1 unidade cada. Municípios do interior, como Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco e Mimoso do Sul, também vão ter 1 unidade a partir do ano que vem. 15 novas escolas serão inauguradas no total, ofertando quase 10 mil vagas. Nós temos esse ano 17 escolas em funcionamento, com 10 mil vagas, e vamos o ano que vem colocar mais 15, portanto o ano que vem serão 32 escolas, 20 mil vagas para a nossa juventude. A promessa é que em 2030 o projeto Escola Viva tenha 300 unidades. O programa Escola Viva nós começamos em 2015 com 1 escola, vamos ter em 2018 cumprindo a meta que era ter 30, vamos ter 32 e já temos um planejamento ano a ano, uma quantidade de escolas que vão entrar em funcionamento a cada ano, para a gente chegar em 2030 a 300 escolas na rede estadual e com essas 300 escolas vão poder atender 100% da nossa juventude no ensino médio. A gente faz um rápido intervalo, na volta tem um quadro Nutridicas. Que tal fazer uma salada saborosa e também saudável? A Gabi te dá todas as dicas. A opção Monte a Sua Salada está super em alta nas ruas e também nos deliveries. E salada é saudável, né, gente? Mas será que a gente pode escolher tudo que tem no cardápio? Fala aí, Gabi. Gente, é óbvio que não, né? E na hora da gente montar a nossa salada, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas dos ingredientes. Vamos evitar aquelas coisas muito gostosinhas, como batata palha, tomar cuidado com os croutons e também com excesso de molho, principalmente molhos que levem a maionese como base. Evite também os excessos dos enlatados, como milho, azeitona e palmito. Gente, hoje eu tô aqui com a Paulinha, ela é responsável por um delivery de salada e ela vai ajudar a gente a montar aqui, a escolher os ingredientes ideais pra gente poder ter uma salada bem bacana e levinha, né? Até porque no cardápio dessas saladerias podem ter várias opções e a gente tem que tomar cuidado porque nem todos são saudáveis. Claro que a gente não precisa excluí-los da nossa rotina, mas devem ser consumidos com moderação. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a montar uma salada ideal.
Primeiro devemos escolher a base da nossa salada. Vamos dar preferência aos vegetais verdes crus. Para nossa salada a gente optou por um mix de alface. Lembrando que o verde é a nossa base e a gente tem que caprichar, tá? É ele quem vai dar toda a nossa saciedade. Para dar um pouquinho de cor à nossa salada, a gente vai optar pela cenoura e pela beterraba. Mas a gente pode colocar também um brócolis, uma couve-flor, um tomatinho cereja, o tomatinho tradicional. A gente pode colocar também o pepino. Quem gosta do saborzinho doce na salada, a gente optou por estar colocando a uva passas, mas a gente também pode colocar frutas, manga, morango, uva. Não podemos esquecer da nossa proteína, até porque é ela que vai fazer com que a gente ganhe os nossos músculos. A gente optou pelo franguinho e o queijo branco. Como fonte de carboidrato, nossa principal fonte de energia, a gente optou pela banana da terra cozida. Quem optar por uma crocância a mais nessa salada, a gente pode estar colocando as oleaginosas. A gente optou pela castanha do Pará triturada, mas vocês também podem colocar amêndoas, nozes, avelã. Gente, a cara dessa salada ficou muito apetitosa. Linda, linda, linda. Agora eu só fiquei com uma dúvida. Você deu a opção aí de temperar, né, com azeite. A opção de azeite como molho. E quem não quer um outro molho, o que você sugere? Luiz, a gente colocou o azeite e orégano, mas também podemos colocar pimenta, vinagre, gotinhas de limão, gotinhas de laranja. Mas quem quer um molhinho mais elaborado, na semana que vem a gente vai ensinar a receita de uma maionese caseira funcional. E aí você vai poder caprichar no tempero da sua salada. Então você não pode perder, hein? Na semana que vem, no NutriDicas. Paz e bem, você é aquilo que sabe? Neste domingo, Jesus nos coloca, a nós religiosos, a nós que cremos, uma indagação. Uma parábola, com 2 filhos, o pai com 2 filhos. Um que fala que vai fazer e não faz, e o outro diz que não vai fazer e faz. Jesus se dirige aos anciãos, aos religiosos e também a nós. No tempo de Jesus, os religiosos diziam que faziam, cobravam do povo, mas não viviam. Será que é só no tempo passado? Isso é um grande problema para nós, padres, bispos, pastores, você que comunga, você que é crente, que vive a palavra de Deus. O testemunho ele é fundamental. Em compensação, diz Jesus, aqueles que dizem não, que ele chama de prostitutas ou publicanos, nos precederão no reino de Deus, porque eles não assumiram nada, mas por outro lado, vivem. É muito complexo. Espero você neste domingo, no tribunaonline.com.br, às 19h30. Então amanhã às 7h30 da noite você pode acompanhar ao vivo a missa do Padre Anderson no tribunaonline.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero às 7h20 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você e até lá!